E aí, fião? Escutando aqui Quinteto Violado 1900, eu acho que 78, nos LP da época Até a Amazônia. Por que nós vamos falar sobre isso agora? Né? A música aqui é Gravatá. Gravatá é uma cidade de Pernambuco, um agreste pernambucano. Nós vamos aqui tirar o som para você não ficar chateado comigo. Então, fião, agora tá todos os canais aí, a cidade, né, capital do mundo, Ratanabá. Eu não vou entrar em méritos aqui cada vez maiores, né? Então existe um grupo chamado Grupo Dáquila, no qual ele é comandado pelo ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira, cujas siglas da UFO, inclusive. Urandir foi aquele mesmo ufólogo que falou na década de 1990 do ET Bilu. E aí ele disse que o grupo dele descobriu ali uma cidade que teoricamente seria maior que a cidade de São Paulo, abrigaria cerca de 20 milhões de habitantes, isso na Amazônia, não é? E que essa cidade deveria ser o centro do mundo, e ela foi habitada por uma raça alienígena chamada os Murions, que chegaram ao planeta há 450 milhões de anos, e aí fizeram a cidade. Bom, vamos começar por partes aqui. Primeiro, cidades perdidas na Amazônia tem, é só você pegar grandes sites aí de grandes professores estudiosos que você vai encontrar várias cidades ali perdidas na Amazônia, assim como tem no mundo todo, né? E na Amazônia a floresta altamente densa, e se fosse no Oriente Médio, como alguns arqueólogos fazem, muitas vezes o transporte de areia acaba cobrindo as cidades, né? Babilônia, Mênfis e outras aí, Troia e por aí vai. E aí Troia foi na Grécia, porra, então não tem deserto aqui no Mediterrâneo. Mas vai aí, filho, procura aí que você acha, pô. Não me vem com fonte não, porque fonte eu vou mandar você seguir o Ponce de Leão para pegar a fonte da juventude. Então foi feito isso aqui. Então qual é o grande problema? O problema é o seguinte, filhão, a Homo sapiens tem mais ou menos 350 mil anos, um pouco mais, um pouco menos, não vai mudar nada dentro do contexto. Isso poderá cair nos vestibulares para vocês. Os proto-hominídeos, provavelmente alguns colocam 2 milhões de anos, outros 4 milhões, outros chegam até 5, 6 milhões, ali naquela grande região dos lagos tectônicos africanos, e aí deu origem depois as várias vertentes aí, segundo alguns, humanas. 6 milhões eu falei. A cidade de Ratanabá tem um grande problema, segundo o nosso companheiro aí, o Urandir, 450 milhões de anos. Vamos voltar no tempo. Era a época da Pangeia. Antes da Pangeia, para quem não sabe, havia um supercontinente chamado Panótia. E antes havia o Rodínia, quer dizer, nós temos ciclos de Pangeia. Mas tá bom, Pangeia está no Paleozoico, Primeira situação é que então essa civilização extraterrestre deveria respirar numa atmosfera que seria irrespirável por nós outros, porque a atmosfera terrestre, eu acho que, se não me falha a memória, posso estar enganado, ela transforma-se no nível de oxigênio que tem hoje mais ou menos há uns 350 a 400 milhões de anos. Então seriam raças que não teriam condições de sobreviver, então talvez a essa atmosfera que nós temos aqui agora. Bom, 450 milhões de anos, mas vamos pensar em termos práticos. Você sabe que existem processos intempéricos, né? Já falamos isso, temos vídeos assim. E na Amazônia, processo de intemperismo, por exemplo, intemperismo químico, né? Quando a formação da Amazônia. Lembro também que a Amazônia já foi fundo de mar. Você sabe que ali era fundo de mar, e aí havia uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico, como nós conhecemos hoje, e depois houve o suerguimento ali da grande Cordilheira dos Andes, né? A formação ali do geossinclinal andino, que fez assim com o território, e depois, com o tempo, depois veio todo aquele processo da criação da floresta amazônica. Partindo desse pressuposto, entendamos que os processos intempéricos, a abrasão marinha, que mais? Processos intempéricos, abrasão marinha, poderiam ter simplesmente liquidado qualquer situação. Se
o nosso companheiro Urandir tivesse falado que a cidade tivesse 4.500 anos, haveria realmente possibilidade, porque temos cidades ali na Amazônia que podem chegar até 2.000 anos, 4.500 anos seria um pouco difícil, mas vamos lá. Mas 450 milhões de anos é um tempo gigantesco. Tanto é que nós temos aí os paleontólogos aí que pesquisam fósseis, né? Os arqueólogos fazem estudos da arqueologia, pesquisando ali a história humana através de civilizações, através de instrumentos ali que o pessoal usava, utensílios e etc. Como o caso dos sambaquis aqui no Brasil, que são encontrados na zona costeira, onde você tem algumas conchas de moluscos, e teoricamente nós tivemos uma civilização aqui no Brasil de 7 a 8 mil anos que vivia na civilização costeira brasileira. Então, 450 milhões de anos, aí fica difícil você falar qualquer coisa dizendo que exista Ratanabá. Como eu falei, fosse 4.500 anos, haveria até possibilidade, e também não seria um feito tão gigantesco, porque existem situações dessa. Dizem que Ratanabá tem uma quantidade de ouro que talvez supere inclusive o Império Inca. O Império Inca, você sabe, foi na Cordilheira dos Andes. Nós tivemos 3 grandes impérios, astecas e maias, México e América Central, e os incas na Cordilheira dos Andes. Ora, aí haviam ligações, haviam estradas, isso também era fácil. Segundo alguns arqueólogos, a possibilidade de haver comunicações com as civilizações mais antigas é fato. Tanto é que no Paraná, inclusive cai nas provas do vestibular do Paraná, e eu aconselho vocês a verem aí o famoso caminho de Peribebuí, que fazia ligação aí com os povos, não é, da chamada América do Sul andina. Então fazia essas ligações. Isso também é fácil de encontrar. Agora, dizer que os indivíduos dominavam plasma, laser, etc. e tal, é aquela velha história que já vem se repetindo há muito tempo, que os egípcios, quem construiu as pirâmides foram extraterrestres, que tudo são os extraterrestres que fazem, e os terrestres não fazem nada. Não vou entrar no mérito aqui da ufologia, já estudei muito ufologia, principalmente na década de 80 e 90, e aqui não cabe mensurar essa situação, porque tem muita gente séria estudando, tá? Muita gente séria estudando. Então eu não vou fazer ironia como alguns canais fazem, porque me falta conhecimento mais profundo para analisar. Mas essa situação de Ratanabá em especial é isso, tá? E outra coisa, enquanto o pessoal preocupa-se com Ratanabá na Amazônia, as preocupações deveriam ser mais odiernas, como por exemplo a biopirataria, o avanço do crime organizado pela fronteira amazônica, o avanço provavelmente de grupos guerrilheiros da América do Sul, o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, não é? As tensões fundiárias que acontecem, e isso deverá cair nos vestibulares para vocês. Mas Ratanabá chama atenção para a Amazônia, mas não deverá cair uma questão dela? Não. Entretanto, deve cair o que eu falei por aí no finalzinho. Tamo junto, fião. Jaelvis, cola conosco, dá aquele joinha no canal. Deve dar umas 30 visualizações nesse vídeo, se der. É nóis, tamo junto. Jaelvis com quinteto violado, hein?